paz do Senhor Jesus. Chegamos a mais um dia de nossa meditação no livro de Números. Eu sou o pastor Eliseu Fausto e estarei meditando nos capítulos 28, 29 e 30 no dia de hoje. Na meditação de ontem, uma nova geração recebe a atenção de Deus, que exige uma nova contagem. E para essa nova geração do povo de Israel, Deus garantiu a possessão da terra prometida. E para ensiná-los os detalhes espirituais em sacrifícios e adoração, Deus, através de Moisés e o sacerdote ou sumo sacerdote Eleazar, orientam o povo em como devem adorar com os sacrifícios diários, semanais, mensais e anuais. E é sobre esses sacrifícios que o capítulo 28 se reserva a explicar. Como sempre, no versículo 1, o texto nos assegura que foi Deus quem ordenou a Moisés os detalhes dos sacrifícios a serem realizados. Pois está escrito, disse mais o Senhor a Moisés, no versículo 1. Nos versículos 3 ao 8, temos as regras para o sacrifício diário, o sacrifício contínuo. Nesses sacrifícios, um cordeiro devia ser sacrificado pela manhã e outro cordeiro ao entardecer, ambos de um ano. E esse sacrifício devia ser oferecido como oferta de holocausto, ou seja, oferta queimada. Em cada um desses sacrifícios, uma oferta de cereal amassada com azeite e vinho devia ser ofertado junto com os cordeiros. Lembrando que possivelmente a farinha representava o dia a dia e o vinho o melhor da vida do ofertante, pois vinho lembrava o sangue, que é a vida. Já nos versículos 9 e 10, a regra fala sobre os sacrifícios semanais, que deviam ser oferecidos no dia de sábado. Esse sacrifício semanal devia ser um sacrifício extra e à parte do sacrifício contínuo, ou seja, mesmo que no sábado fossem oferecidos 2 cordeiros como sacrifícios habituais, um pela manhã e outro à tarde, no sábado especificamente haveria de ser oferecido outro sacrifício sabático. Nesse sacrifício, 2 cordeiros eram sacrificados e, em harmonia com o acréscimo do animal, também se acrescentava farinha amassada no azeite de acordo com o recomendado no sacrifício contínuo. Agora, a partir do versículo 11 até o 15, são apresentadas as regras do sacrifício que devia ser oferecido mensalmente. As regras seguem o mesmo princípio do sacrifício contínuo. Quanto mais animais, mais medidas de cereais e mais quantidade de vinho. Esse sacrifício mensal, segundo os estudiosos, acontecia na lua nova, pois representava no calendário um novo ciclo. O que se acrescentava no sacrifício mensal era o sacrifício de um bode como oferta pelo pecado, conforme o versículo 15. Agora, no início do ano religioso, era comemorado, como você sabe, a Páscoa do Senhor, e esse sacrifício é descrito do versículo 16 até o 25. Havia uma santa convocação no primeiro e no 7º dia, onde eram realizados sacrifícios contínuos diariamente e, como um acréscimo, nesses 2 dias específicos, o sacrifício dos 7 cordeiros pascais. Lembrando que o número 7 representa totalidade. Segue, portanto, que na Páscoa o completo e suficiente sacrifício era representado pelos 7 cordeiros mortos, simbolizando ou representando o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus. A partir do versículo 26, temos um relato de uma festa bem conhecida por nós no Novo Testamento, a festa do Pentecostes, já que no texto é festa das primícias ou das semanas. Esta festa ocorria 7 semanas depois da festa dos pães asmos. Por esse motivo era chamada da festa das semanas, pois era celebrada na 7ª semana após a Páscoa. Nesta festa, segundo os versículos 27 ao 31, os mesmos sacrifícios exigidos na festa do primeiro dia do mês, a festa da lua nova, são repetidos aqui. É importante que você perceba que em 3 festas eram exigidos um descanso absoluto de todo o trabalho em dias específicos, onde se tornavam sábados. As festas eram a mensal, a festa anual ou a Páscoa, onde eram feitas 2 convocações santas e, portanto, nenhum trabalho devia ser feito nos 2 dias da convocação e na festa das primícias. Porém, não se esqueça que todos os sábados era exigido o descanso absoluto de todo o trabalho para todo israelita, com exceção dos sacerdotes que trabalhavam no dia do sábado. Como bem falou nosso Senhor Jesus, o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado, de modo que o sábado deve nos auxiliar no serviço de Deus, e não ser um obstáculo para o serviço sagrado, pois na nova aliança somos o sacerdócio real.
Entrando no capítulo 29, a celebração da festa das trombetas é ensinada à nova geração do povo de Israel. Nessa festa, que seguindo o calendário religioso seria o 7º mês, o mês da 7ª lua nova, por esse motivo, você pode observar nos versículos 1 ao 6 que, além dos sacrifícios mensais apresentados no capítulo anterior, seria apresentado esse sacrifício adicional para essa celebração específica, o que na realidade seria o dobro do sacrifício mensal, e também era uma santa convocação onde nenhum israelita podia trabalhar. Pode observar que o número 7 sempre representa um ciclo completo. Já no dia 10 do 7º mês, devia ser comemorado o dia da expiação, ou conhecido atualmente como Yom Kippur. Nesse dia, todo o povo, além de não poder realizar nenhum trabalho, devia jejuar, como sinônimo de aflição de alma por causa do pecado. E os mesmos sacrifícios realizados mensalmente deviam ser repetidos nesse dia, conforme os versículos 7 ao 11. A partir do versículo 12, temos o relato de como seria realizada a festa das cabanas, ou a festa dos tabernáculos. Na celebração, o povo de Israel devia montar cabanas fora de suas tendas para relembrar o tempo em que peregrinaram no deserto depois da saída do Egito. E em ordem decrescente, eram sacrificados 13 novilhos no primeiro dia e finalizava com 7 novilhos no 7º dia. Eram realizados 7 dias consecutivos de sacrifícios, celebrando a festa dos tabernáculos, que também celebrava a entrada de um novo ano civil. No versículo 35, até o versículo final do capítulo, somos informados que no 8º dia, após esses 7 dias consecutivos de sacrifícios, um sacrifício contendo menos animais era realizado para concluir todo o ciclo de sacrifícios feitos. E é com essa informação que o capítulo é encerrado. Entrando no capítulo 30 e último de nossa meditação de hoje, temos nele instruções sobre como Deus ordenou que os votos fossem administrados no seu santuário. No versículo 2, Deus ordena que quando um homem fizesse um voto diante dele, impreterivelmente devia cumpri-lo. Já nos versículos 3 ao 5, fala sobre o voto feito por uma filha mulher estando debaixo da tutela de seu pai. Se nesta condição a mulher fizesse algum voto e o pai, sabendo deste voto, não concordasse com ele, poderia anular o voto de sua filha, e Deus perdoaria a menina. No versículo 6 ao 8, o voto pode ser anulado pelo futuro marido de uma filha comprometida que fez um voto impensado. E tendo conhecimento seu futuro marido, poderá ele anular esse voto e Deus perdoaria a mulher. Já no versículo 9, a viúva ou divorciada que fez um voto impensado devia cumprir o voto. Não tem marido para invalidar a sua imprudência. Agora, do versículo 10 até o 15, ensina sobre o voto feito por uma mulher já casada. Nesse caso, se o marido, ouvindo o voto, não anulando, se a mulher não cumprisse o voto, o marido seria responsável, pois soube do voto e de sua impossibilidade de cumprimento e não anulou. Ou seja, a responsabilidade caía sobre o marido. O capítulo finaliza com a declaração de que esses são os estatutos que Deus ordenou a Moisés para ser ensinado ao marido e à sua esposa, ao pai e à filha. E aqui finalizamos mais um dia de nossa meditação. O que podemos aprender com os capítulos de hoje é a necessidade de nos mantermos constantemente em comunhão com Deus, pois esse foi o propósito pelo qual Deus ordenou todos os sacrifícios ao povo de Israel. Sacrifício pela manhã, sacrifício ao entardecer, sacrifício semanal, mensal e anuais. Todos os sacrifícios nos conduzem a um único propósito desejado por Deus no Antigo Testamento: manter seu povo firme na comunhão com Ele. Nos dias atuais, nós temos um sacrifício único e suficiente, já realizado e insubstituível para nos manter em comunhão com Deus: o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o que é exigido de nós é a constante e perseverante comunhão com o nosso meigo Salvador. E não podemos fazer isso de outra forma senão orando constantemente a Ele em todos os momentos de nossas vidas, como bem ensinou o apóstolo Paulo: orai sem cessar. Que essa seja a sua e a minha prática diária e constante, pois assim nenhum mal nos sucederá e praga alguma chegará à nossa casa, porque o Senhor passará a ser a nossa única confiança. Amém. Até amanhã, querendo Deus.